Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer nesse vídeo desafios com relação à imigração. Na minha geração, né, que eu nasci em anos 90, é muito comum terem pessoas, colegas, amigos, pacientes que imigraram, que saíram das suas cidades de origem e foram para outros lugares, para outros estados, para outras regiões, para outros países, inclusive. Isso tá cada vez mais comum, né? E o primeiro motivo é às vezes um estudo, às vezes a busca por emprego, mas eu penso que o que te faz permanecer em outro país não é só o trabalho, né? Com o tempo a gente tem que sustentar outros motivos que nos fazem ficar naquele lugar. A gente tem que gostar da nossa versão nova naquele lugar. E é engraçado, porque quando você se muda, você também confronta versões suas que às vezes já existiam e estavam escondidas. E naquele ambiente novo, você se depara com dificuldades que às vezes você já tinha, mas que passavam desapercebidas ali, você não percebia tão claramente. E aí, quando você chega em outro lugar e você tem que se adaptar a outra realidade, você lida com aspectos seus que antes você não tinha que lidar. Então é uma autodescoberta também, né? Por exemplo, se você estava muito adaptado ao ambiente da escola, ao ambiente da tua família, a tua família de alguma forma compensava algumas dificuldades que você tinha. Por exemplo, você só estudava e não ajudava muito nas tarefas domésticas e a tua mãe estava sempre fazendo, né, tarefas domésticas e de repente, né, você se muda e não tem mais quem faça por você, né, e você vai ter que lidar com isso, vai ter que gerenciar mais um papel na tua vida que antes você não tinha. Então isso tudo acontece, né, nesse processo de imigração. A construção da rede de apoio também, né, porque você vai ter que construir uma rede de apoio e essa rede, ela não cai do céu. É um trabalho de formiguinha mesmo, um trabalho que muitas vezes você não vai se sentir super íntimo das pessoas, mas você vai ter uma conexão com elas ainda vai encontrar meios ali de se comunicar e de interagir, às vezes não era a interação que você estava acostumado no teu seio da família de origem, no teu seio da terra natal. Quando você imigra também, principalmente brasileiro, nordestino, principalmente brasileiro de uma forma geral, né? Lida também com preconceito. A gente sabe que as pessoas têm a xenofobia, né? Tem o preconceito contra brasileiros e às vezes as pessoas que você se sente acolhida são pessoas latinas ou são pessoas que são brasileiras também. E aí você fica em pequenos guetos, em pequenos grupos de brasileiros nos quais você também se sente mais acolhido, né? E aí a intimidade com os nativos daquela terra, daquele país, fica mais difícil, mas é possível também estabelecer uma conexão. Eu vejo isso acontecer demais. E voltando para a versão, né, que você tem que gostar de você, você tem que abraçar também o teu estilo de vida, né? Realmente adorar e admirar a versão que nasceu naquele país, não só pelo trabalho, porque muitas vezes o impulso inicial, o motivo inicial é o trabalho. Mas depois, se fica só no trabalho, a justificativa de você estar ali, é muito pouco, ainda fica muito superficial, né? Fica muito superficial porque você acaba anulando outras partes suas. Então, gostar do teu estilo de vida naquele ambiente, gostar da tua versão e não se pautar somente no trabalho é bom para que essa imigração ela seja sustentável e você consiga estar ali. Agora, se você está em outro lugar e você olha muito mais pelas perdas que você teve do que pelos ganhos, né? Você não gosta da tua versão que tá ali, é provável que você queira voltar, né? Que você pense em voltar e muitas pessoas voltam e tá tudo bem, né? Isso também acontece. E eu vejo que a nossa personalidade está cada vez mais plural, está cada vez mais permeável e flexível a explorar outros ambientes, né? A gente não tem mais tanto aquelas dúvidas de se vai viajar para fora ou não. A nossa geração tem muito acesso a outras línguas. Tem a questão, né, da tecnologia, da inteligência artificial, que acaba também nos conectando rapidamente com muitas pessoas. Então, essas fronteiras entre onde a gente está e o mundo lá fora tá cada vez mais permeável, tá cada vez mais fácil, né? De você, inclusive, passar um período temporário em outro lugar e ver como é que você se sente. E aí pensar em uma imigração permanente.
também esse processo aos poucos é muito interessante, né? Essa transição, né? Quando ela é planejada, quando ela acontece no passo a passo, porque aí você levanta muito mais recursos para lidar e ingressar em um novo lugar de forma que não seja tão traumática. Porque senão realmente pode virar um trauma, você pode ser inundado de novidades ali, mais do que você se preparou para lidar com elas. Então, um preparo inicial, um planejamento, ele é bem-vindo nesses momentos, né? Você buscar qual vai ser a rede de apoio que você vai ter naquele ambiente novo, né? Você vai ingressar em um outro país, né? Qual a documentação, desde a documentação burocrática até assim, você vai ter uma rede de universidade, você vai ter uma rede de um curso, de um trabalho, quais vão ser as pessoas, os lugares que você vai ter como referência, hospitais, né? Profissionais de saúde que podem te ajudar eventualmente, pessoas que podem, às vezes, cuidar do teu filho, se você tiver uma família. Então, acessar, né, esses recursos básicos para então você criar uma base e conseguir florescer naquele lugar novo é muito interessante também. E o processo de imigração, ele sempre toca no lugar que você não se sente mais 100% na tua casa, né, natal, mas não se sente também 100% no lugar que você tá, então você acaba sendo do mundo mesmo, né? E o lugar seguro, realmente acaba sendo um lugar que você encontra em si mesmo. Por isso que é muito importante a terapia, né? Porque independente de você, da onde você estiver, né? Independente do lugar que você habite físico, você deve encontrar um lugar seguro dentro de você mesmo, para que você seja amparado perante as incertezas, nas leituras que você está tendo do ambiente, porque quando você chega num lugar novo, você ainda está lendo a cultura daquele lugar, você está percebendo, né, os costumes locais, os hábitos daquelas pessoas, o que é socialmente aceitável, esperado, o que não é. E uma coisa é você ler, né, sobre essa cultura, outra coisa é você viver aquela cultura, né? Uma coisa é você também estar em turismo na região, outra coisa é você morar ali, né? Fazer parte daquilo. Então, são cenários diferentes e são vivências, né, diferentes, que você acaba sentindo na pele mesmo quando você imigra. E o processo de imigração, ele é muito rico, né? Eu vejo que exige muito do nosso psicológico, exige muita maturidade, né? De você também tá se percebendo ali adulto mesmo, você tá guiando o teu caminho, você tá gerenciando tuas escolhas, você tá se autorresponsabilizando. Não tem mais o colinho do papai e da mamãe, né? Aquele aconchego dos teus cuidadores ou da avó, do vô. Que de alguma forma essas referências traziam cuidado, traziam aconchego, acolhimento. Mas a convivência você perde, né? De certa forma você pode até falar com os seus familiares, mas a convivência, o dia a dia, ele não tá ali, né? E aí você realmente tem que olhar para os teus recursos. Vai nascer uma versão tua mais fortalecida, né? A tendência, quando você se planeja, isso não vira um trauma, pode ser que nasça uma versão tua mais fortalecida, mais empoderada, mais empenhada em dar o teu melhor. E essa versão, ela nasce também quando você não fica na dúvida, muito na dúvida de, ai, será que eu deveria ter voltado? Será que eu poderia estar em outro lugar? Então, essa versão mais madura, ela nasce quando você se convence também de que aquele lugar é um lugar bom para se estar, né? Por mais que tenha uns pontos fracos, né? As nossas experiências são mistas também, nunca dá para ser positivo em tudo, né? Sempre tem algum desafio no lugar que você tá, independente de onde você estiver. E essa versão, ela nasce muito dessa convicção, dessa abertura para estar ali, né? Dessa disponibilidade emocional para estar ali. Quando se há esse planejamento, né? Esse gerenciamento da tua vida no lugar. E eu queria saber mais sobre vocês, o que vocês acharam desse vídeo. Comenta. Não se esquece de se inscrever no canal. A gente fica por aqui e até o próximo.